Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Depois eu vou voltar ali e começar a colocar algumas coisas para vocês. Então vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos voltar, que a gente vai começar a ver algumas coisas com bastante detalhe aqui, desse texto. Vamos lá. Lembra que eu tenho algumas anotações, então eu vou precisar ler e comentar as anotações. Você tem que entender que eu não estou lendo aí, você vai me acompanhando e depois eu falo os versículos que a gente volta à leitura, tá bom? Isso que a gente leu é um chamado, o começo até o versículo 3, é chamado prólogo, é uma introdução, né? E nós temos também em Apocalipse o epílogo, que é o término do livro, né? O desfecho final do livro. Então a gente tem o prólogo e a gente tem o epílogo, as palavras iniciais e as palavras finais, tá bom? Então vamos lá. O livro de Apocalipse começa com um prólogo sofisticado que reflete tradições proféticas e epistolares. O que é epistolar mesmo? De carta. Então, o jeito que João está escrevendo é uma tradição. Ele não está inventando essa forma de comunicação. Lembra que ele está respeitando um gênero literário. Então, ele está fazendo aqui um início do livro, respeitando uma tradição profética, a gente vai ler aqui para a gente entender, e uma tradição de epístolas que circulavam na época do apóstolo Paulo, de João. Existiam algumas regras para que as epístolas fossem escritas, e esses homens, eles respeitam as formalidades daquele tipo de comunicação. Eu não sei quem trabalhou já em setor de empresa, por exemplo, que você tem alguns documentos que precisam ser feitos de comunicação. Então você tem ofício, você tem carta, você tem circulares, você tem memorandos. Cada um destes documentos respeitam uma formalidade de comunicação. Algumas comunicações são com outras entidades, outras pessoas jurídicas, outras comunicações são feitas internamente, né, e elas podem ser de forma mais objetivas. Então, na nossa cultura, nós temos documentos oficiais. Se eu vou escrever para o judiciário, se eu vou me comunicar informalmente com uma pessoa, cada tipo de coisa tem um respeito ali, aquilo. As cartas, as epístolas da época, elas também tinham uma formalidade. Ela tinha saudação, ela tinha apresentação, ela tinha uma finalização final, né? Finalizando ali as palavras das cartas, o conteúdo que era desenvolvido nas cartas. Então, João está respeitando alguns elementos epistolares, mas acrescentando elementos que não fazem parte muitas vezes das cartas, que são as questões proféticas e apocalípticas. Então, olha só para você entender, não precisa abrir, tá? Eu vou ler rapidinho aqui, Oséias 1:1. Palavra do Senhor
que foi dirigida a Oséias. Então você percebe que João está escrevendo algo semelhante ali. Ele fala assim, lá no versículo 1, revelação de Jesus Cristo. Você percebe que é mais amplo só, mas ele está falando que veio a João, a revelação de Jesus Cristo, que Deus revelou aos seus servos, que breve vai acontecer, mas ao seu servo João, porque era assim que os profetas iniciavam, palavra do Senhor de Deus que veio a Oséias. Agora é uma revelação que veio a João, só que para João veio de uma forma diferente, que a gente vai ver aqui, que ele coloca com mais detalhes. Joel 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Amós 1, palavras que em visão, olha que interessante, Amós coloca esse detalhe, palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa. Então todos esses são profetas do Antigo Testamento. Todo o início do livro dos profetas aqui desses está o quê? Palavra do Senhor que veio a Joel, palavra do Senhor em visão que veio a Amós. E em Apocalipse existe um respeito a essa estrutura profética, já identificando o livro como um livro profético, só que é estendido. Olha o jeito que ele fala, em vez dele falar palavra do Senhor, ele está falando o quê? Revelação de Jesus Cristo. Perceba o texto, vamos à interpretação de texto, antes de a gente entrar em coisa mais complicada. Interprete o texto. A qual, o que é isso? Quer dizer? Revelação de Jesus Cristo, a qual? A qual? A revelação, então eu posso substituir. Revelação de Jesus Cristo, quer dizer, esta revelação, Deus deu para quem? Não, olha o texto. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, a Jesus Cristo. Interpretação de texto. Revelação de Jesus Cristo, esta revelação, o Pai deu a Jesus Cristo. Para quê? Para mostrar aos seus servos. Servos de quem? De Jesus Cristo. As coisas que em breve devem acontecer e que ele, Jesus Cristo, enviando o seu anjo, deu a conhecer a João. Então você percebe que já existe uma estrutura da forma que a revelação está sendo passada. O Pai revela a Jesus, que revela ao anjo, que revela a João. E Jesus é uma testemunha da revelação, por isso ele é a testemunha fiel. Olha que interessante quando a gente lê os textos com carinho, devagar, a gente vai... Gente, primeira coisa é a interpretação de texto português mesmo, depois eu vou para algumas questões do grego para a gente esclarecer algumas questões, tá bom? Então, respeitou o quê? A questão da apresentação profética. O prefácio, capítulo 1, de 1 a 3, assemelha-se a diversas introduções proféticas, como acabamos de ler, e conduz naturalmente à alegação do autor de que esse é um livro de profecia. Então, ao iniciar o livro assim, ele está falando o quê? O livro que eu estou escrevendo, na verdade a gente fala livro, mas a gente já sabe que é uma epístola, uma carta, então me perdoe porque é usado hoje como livro da Bíblia, mas a carta que eu estou escrevendo, ela está fazendo parte de uma tradição de profetas. O que eu estou escrevendo está identificado com uma tradição de mensagens proféticas do Antigo Testamento. E ele faz então a introdução para mostrar isso. Ele já inicia dessa forma. Isso está diferente, porque uma carta não se inicia assim. A iniciação da carta, ele põe depois. Ele já quer taxar, mostrar o livro como uma identidade profética. E que ele está fazendo parte de uma tradição de profetas que ouviram a palavra de Deus e querem revelar algo à igreja de Jesus Cristo. Tudo bem? Tá tranquilo?
Olha lá, os grandes temas que definem o livro. Exemplo, vou falar uma palavra, a gente vai usar ela bastante, você vai aprendendo. O escatom iminente. A palavra escatom é uma palavra grega que significa últimas coisas. Tudo bem? Últimas coisas, escatom. Por isso, na teologia, você tem uma matéria de teologia que chama-se escatologia. Escatom, mais uma outra palavrinha, logos. No princípio, Jesus era o logos, a palavra, o verbo, o discurso. Então, escatologia é a palavra, o discurso, o estudo a respeito das últimas coisas. Escatologia. Tá? Então, o livro de Apocalipse fala muitas coisas de escatom, das coisas dos últimos dias. A autenticação do texto como profecia revelatória, a necessidade de perseverança. O livro vai tratar do escatom. A gente vai ver que é uma profecia revelatória, que o Apocalipse fala da perseverança, fala da identidade do ser de Deus. Nós vamos ver isso, muito interessante. A identidade de Jesus como divino. Nós temos um monte de gente aí falando hoje em dia que Jesus não é Deus. E Apocalipse vai mostrar isso de uma forma extraordinária para a gente. E a gente vai ver isso. Essas coisas são introduzidas em capítulo 1, de 1 a 8, junto, você podia ler junto, com o epílogo lá do capítulo 22, porque isso aqui é complementado com o epílogo, tá? Mas a gente não vai fazer isso agora. A fórmula introdutória, ela obedece às convenções epistolares, gregas. Vamos ver a forma? Aí vamos lá para agora, depois a gente volta a tudo. Vamos ver aqui a parte que parece epístola, 4, versículo 4. Aqui ele faz mais ou menos igual Paulo. Paulo fala aqui, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a igreja que está na cidade, não é assim? João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês. Ele está agora mostrando que apesar de ser um escrito profético, ele vai embalar esse escrito numa carta. Ele vai registrar essa revelação e essa estrutura de profecia de forma epistolar, respeitando agora a saudação inicial, a graça e a paz tão conhecida, né, das cartas às igrejas. E ele fala de quem é ela. Olha lá, a graça e a paz, Paulo falava de quem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que João fala? Graça e paz da parte daquele que é, que era, que há de vir. De quem ele está falando aí? Aqui, vamos lá, ele está falando do Pai, não está falando de Jesus, tá bom? Você vai ver por quê. Aí ele prossegue, da parte dos 7 Espíritos. Aqui ele está falando da plenitude do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que estão diante do trono de quem? Daquele que é, que era e que há de vir, do Pai. E agora da parte de Jesus Cristo, a Trindade. Ele está falando a graça e a paz da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que ele fala de uma forma de títulos divinos. Então ele vai dizer da parte do Pai, aquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono, o Espírito Santo de Deus na sua plenitude. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Olha que beleza de... Gente, é um negócio fantástico. Tudo isso aqui a gente vai parar para degustar. O soberano dos reis da terra. Aqui ele introduz no livro aquilo que é o principal de tudo. Deus,
o Espírito, a plenitude, o senhorio de Jesus, a ressurreição de Jesus, Jesus como Cristo ungido de Deus. Meu irmão, o que João está fazendo é jogando na nossa cara a centralidade do livro, que nada mais é do que o próprio Cristo, Cordeiro de Deus, o próprio ser de Deus. E esse ser, obviamente, vai revelar coisas agora aos servos. Então vamos voltar mais um pouquinho agora aqui. Depois a sessão vai ser encerrada, gente, com uma confissão de fé. Então olha lá, o que a gente está vendo na estrutura de 1 a 8? O comecinho ele mostra que é uma revelação. Depois ele faz a saudação de uma carta e de quem está vindo a graça e a paz. E depois agora ele faz o encerramento dessa sessão que a gente está lendo como uma confissão, versículo 7 e 8, quer ver? Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Já vou dar um spoiler aqui. Ele está falando que quem vem com as nuvens? Jesus. Ele vem com as nuvens, e não vai ser oculto, todo olho o verá. Esse negócio de vinda de Cristo oculta, aqui, de acordo com esse versículo, não faz sentido. Todo olho verá. Até mesmo, olha só, mas só os cristãos verão? Não, até aqueles que mataram ele. Até mesmo aqueles que o traspassaram, vai ver. E todas as tribos da terra, quando ele vier, se lamentarão por causa dele. Certamente, isso ele está fazendo uma confissão de fé. Ele confessa que Jesus vai vir nas nuvens, que todo olho vai ver, que vai haver profundo arrependimento, porque isso é uma profecia de Zacarias, a gente vai chegar lá. João está usando uma profecia de Zacarias e de Daniel para escrever isso aqui. Fique tranquilo, nós vamos ver tudo isso aqui direitinho. Certamente, amém. Aí ele diz, olha só, Deus fala, o Pai fala, uma das poucas vezes que ele se pronuncia, ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, nós estamos vendo a ênfase de João já de cara no livro, né? Abrindo essa epístola profética. Bora voltar lá para o versículo 1, volta lá. Qual é o propósito desse prefácio? Qual que é o prefácio? Versículo 1 a 3. Qual que é o propósito? Preste atenção aqui. Estabelecer logo de saída a autoridade divina por trás da carta. Essa carta, quem está dando autoridade, da onde vem a autoridade para ela ser escrita? Do próprio ser de Deus. Ele está deixando isso bem claro. E outra coisa, em meio às crises que a gente vai estar vendo das igrejas da Ásia, Deus não fica em silêncio, mas assegura seu povo, afirmando que Ele ainda está no controle de tudo. Jesus, o primogênito soberano sobre os reis da terra. Tá? Então, gente, só isso aqui, se a gente entender, dá para a gente fazer um culto a Deus, música de adoração, orações de adoração a Deus, só por causa do capítulo 1 a 8. Quando a gente lê a Bíblia e entende que isso que está sendo revelado a mim, logo de cara, quem Deus é, quem é o soberano dos reis da terra, quem é Jesus, isso me conduz a uma vida devocional, a uma vida de adoração, a uma vida de gratidão, a uma vida de culto a Deus, consciente do Deus que a gente está servindo. Então não leia a Bíblia só no âmbito racional, deixa ela mexer com a tua devoção a Deus. O livro de Apocalipse deve mexer com a nossa vida de piedade, de fé, de devoção ao nosso Deus. Essa introdução então, muito, tá bom? Agora vamos ler novamente aqui. Revelação de Jesus Cristo. Me permitam abusar um pouquinho de algumas coisas teológicas aqui.
A palavra escrita aqui no original é Apocalipse Iesu Cristo. Essa é a frase em grego que João está escrevendo. Apocalipse Iesu Cristo. Se eu for traduzir isso ao pé da letra, eu traduziria assim: Apocalipse Jesus Cristo. Não tem D no grego. Não existe essa partícula D na língua grega. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou dar uma aulinha de tradução bíblica rapidinho para vocês. Que é a dificuldade dos tradutores e é a dificuldade de você ver uma tradução diferente da outra. Porque o tradutor precisa escolher. Eu vou te mostrar uma coisa. Ao invés de usar o D, nós não temos conjugações verbais. O grego tem, não é assim, eu vou simplificar, são declinações, mas ele tem tipo de conjugação de substantivos. Nós não temos. Na nossa língua não tem. Então, para ele dizer de Jesus Cristo, ele põe essa declinação numa declinação chamada genitivo. Que Iesus vira Iesu e Christos vira Cristo. Aí o tradutor em português olha, pô, o João escreveu genitivo, então está querendo dizer revelação de Jesus Cristo. Ótimo. Qual é a próxima pergunta do tradutor, da pessoa que está traduzindo a Bíblia? O que significa esse genitivo, o que significa esse D? Porque esse D pode ser traduzido revelação que pertence a Jesus Cristo, revelação que vem de Jesus Cristo, revelação que fala de Jesus Cristo. Essas três interpretações podem ser interpretadas quando eu falo Apocalipse Iesu Cristo. E aí, como o tradutor escolhe isso? Como está na tua Bíblia? Tem alguma, só está o D? Eles preferem não trazer a interpretação, eles colocam assim, revelação de Jesus Cristo. Tem alguma que fala, que tenta explicar? Revelação de Jesus Cristo, tem alguma? Mas normalmente são as paráfrases que vão fazer isso. Elas vão tentar falar assim, revelação acerca de Jesus Cristo. Tem alguém? Oi? De Jesus Cristo é a maioria. A maioria dos teólogos mais, vamos dizer assim, mais ortodoxos, eles preferem não trazer a interpretação. Ele põe de Jesus Cristo. A pergunta é, esse D está falando revelação que pertence a Jesus Cristo? Ou é uma revelação que vem de Jesus Cristo? Ou é uma revelação que fala, que atribui coisas a Jesus Cristo? No grego não dá para saber. Como o grego sabe disso? Dentro do contexto. Então eu lendo o restante de Apocalipse, eu vou ver que todas essas traduções cabem. Porque o livro de Apocalipse é uma revelação que pertence a Jesus Cristo, é uma revelação acerca de Jesus Cristo, e é uma revelação que vem de Jesus Cristo. Por isso os tradutores muitas vezes preferem de Jesus Cristo, ele não dá a interpretação, ele prefere ficar isento, para que o próprio contexto revele o que ele quer dizer. Você percebe? Isso é uma aulinha eu estou falando uma aulinha aqui de grego para vocês, interessante. Então, quando aparece Filho de Deus, esse Deus, de, não existe no original. É que na língua do português, para eu ler o que está escrito no grego, eu tenho que pôr o de. Aquilo está numa conjugação do substantivo, que ajuda eu a entender que é filho de Deus. Palavra de Deus. Logos tu teu. Palavra de Deus. Tá? Mas pode ser uma palavra que pertence a Deus, uma palavra que vem de Deus, uma palavra que atribui coisas a Deus. O contexto vai dizer a correta tradução. Por isso você vai ver algumas diferenças em algumas traduções. Isso é interessantíssimo, tá? Você vai ver, por exemplo, discussões teológicas no livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo. Quando eu fui estudar Marcos com vocês, eu vi vários teólogos preferindo a tradução Evangelho de Jesus, acerca de Jesus que é o Cristo. Que eles preferem, muitos preferem essa tradução. Então não é é acerca de Jesus que é o Cristo. E lá em Marcos faz um pouco de diferença.
Aqui não vai fazer, porque em Apocalipse tanto faz. A revelação é de posse de Jesus, vem dele e é acerca dele. Então a gente matou aqui sem problema nenhum, tá? Então a revelação ou da parte de Jesus Cristo, desde já mostrando que Cristo é a figura central do livro. A revelação é dele, vem dele e fala dele. Ele é a pessoa mais importante de Apocalipse, não é nada mais, nada além. As outras coisas são detalhes para levar e conduzir a gente a Cristo e a sua vinda gloriosa, a sua vitória gloriosa e a vida da igreja com Cristo, tanto agora como na eternidade. Tá bom? Então, vamos continuar. Revelar, outra coisa, não posso deixar de falar, porque isso eu já bati muito, mas revelação de Jesus Cristo. Todo mundo lembra que eu falei muitas vezes aqui uma época, Jesus Cristo não é nome. Jesus é nome. É o nome do verbo encarnado que nasceu em Nazaré. Ele se chama Jesus. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é o que Ele é. Ele é o Cristo. Ele é o ungido. Cristo é um título. Se você pega qualquer dicionário do grego para o português, você vai ver lá, Cristo, título. Não é nome, é um título. Então Ele é o Jesus que é o Messias prometido. Cristo e Messias é a mesma coisa. Ele é o ungido prometido de Deus em todo o Antigo Testamento, desde o Éden. Ele é, lembra que eu falei muitas vezes, ele é a semente da mulher, ele é a semente de Abraão, ele é o descendente de Davi, ele é o filho do homem, ele é todos aqueles títulos messiânicos. Então Jesus, o Cristo, a revelação vem de quem é o escolhido de Deus para salvar a humanidade, que se chama Jesus. Só aqui dá uma pregação, só com o nome eu prego sobre o Evangelho. Entende? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Então vamos prosseguir. Apocalipse é revelação. Então revelar aqui no sentido do quê? De desvendar, tirar a venda, tirar o véu daquilo que estava oculto. No caso, acerca de um futuro iminente, o que breve vai acontecer. Jesus Cristo não é só o tema do livro, mas o autor, porque é Ele quem está dando a João, obviamente que é o autor humano, mas Ele está por trás de tudo isso. Ele é o autor final. Desde o início, João quer que o leitor entenda que aquele Jesus Cristo, aquele Jesus de Nazaré, que se encarnou, que se revelou em forma humana, que morreu na cruz, que ressuscitou em corpo, é o mesmo que está fazendo a mediação das visões para João. É Ele, aquele Jesus que viveu na Galileia, que morreu em Jerusalém, que ressuscitou, que vai voltar, é Ele quem está falando e revelando coisas para o seu servo João e a nós. Isso João deixa muito claro para a gente. O que mais? Revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu a Jesus, para mostrar aos seus, olha para quem Ele vai mostrar? Para os apóstolos, para os grandes homens de Deus, para os pastores, para os grandes líderes da igreja, para os servos. Esse é o maior título que você pode ter. A palavra doulos, no grego, doulos, escravo, servo. O maior título é aquele que é servo de Jesus. Não há maior honra do que estar sob a autoridade do Mestre Jesus, do Rei Jesus, ser servo. Aqueles que têm o privilégio de receber essa revelação são os servos, os doulos. Gente, olha que beleza, né? Eles podiam, né? Aqueles que são os grandes homens inteligentes, os servos. Foi para você que é servo.
de Jesus. As coisas mostrar aos servos, mostrar o quê? As coisas que em breve devem acontecer. Vamos parar um pouquinho para esse em breve de novo? Vir em breve no sentido de sem demora, em breve. Essa ênfase, gente, de Apocalipse e em outros textos da Bíblia, do Novo Testamento, na iminência. O que é iminência? Algo que está prestes a acontecer, está iminente, né? Então essa ênfase na iminência gera problemas. Quando se pensa que o texto foi escrito há quase 2000 anos atrás, há 1900 anos atrás, arredondando. O melhor a fazer é olhar para isso, como a gente já conversou, como linguagem apocalíptica, semelhante a que se vê em todo o Novo Testamento, acerca da volta de Cristo, que se dará em breve. Quer ver? Eu vou ler aqui para vocês, não precisa abrir, só para você ver. Lucas 18, 7, 8 diz assim: Jesus estava falando, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Só que disso que Jesus passou faz 2000 anos. Essa brevidade, ela não está numa perspectiva dos leitores. Jesus estava falando isso para quem? Para gente que estava sofrendo por causa de Deus. Ele estava falando, e ele fala: olha, em breve Deus vai julgar vocês. Quem estava ouvindo isso pode ter entendido: opa, daqui uns dias vai acontecer. Mas essas palavras estão inseridas numa linguagem apocalíptica e profética, que nós não determinamos o tempo exato, mas que a brevidade, ela continua, porque não sai do controle de Deus. O que é breve? É na hora que Deus quer. Deus não se atrasa, Ele vai fazer na hora que Ele quer. Porque senão a gente tem um problema com os leitores originais. Eles podiam chegar lá no céu, né? E falar: Jesus, o Senhor falou para a gente que em breve o Senhor julgaria, morri decapitado, né? O Senhor falou que em breve aqui, ó, o Senhor ia fazer justiça aos escolhidos, e depressa fazer justiça, e eu morri lá. Pedro podia falar: eu morri de cabeça para baixo, crucificado. Por que eles não iriam fazer isso? Porque eles iam entender, obviamente, que aquilo não estava falando necessariamente de uma cronologia, de uma brevidade, uma perspectiva deles. É uma linguagem apocalíptica e profética. Outro texto, Romanos 16, 20: e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Mas isso não foi escrito para a gente. Foi escrito para quem? Para a igreja de Roma, para os cristãos lá em Roma. Paulo está falando para... Isso é totalmente importante quando a gente lê a Bíblia, gente. A Bíblia não foi escrita para a gente como leitor e receptor original. A carta de Paulo aos Romanos foi escrita aos romanos. E Paulo está falando aos moradores de Roma, da igreja de Roma. A igreja que está em Roma, ele está falando para eles: olha, o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Jesus mentiu, Ele errou, aquelas pessoas morreram. E essa palavra continua valendo, porque é uma fala de uma perspectiva apocalíptica profética. A gente precisa entender isso. Por quê? Porque os autores originais estão vendo: opa, olha o que Paulo está escrevendo para a gente, que em breve ele vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. E ele fala: a graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Outro texto de 1 Pedro 4,7: o fim de todas as coisas está próximo. Para quem Pedro estava escrevendo? Para a igreja na época. Ele estava escrevendo, teve um monte de leitor original.
Eles não estão brincando com as palavras. Eu quero que vocês entendam que Paulo não está brincando falar que é breve, e é um erro. Nós temos que ler isso dentro de uma perspectiva que eles liam. Eles não foram enganados, eles não se sentiram enganados. Há uma brevidade apocalíptica, há uma brevidade profética, há uma brevidade numa perspectiva dos planos eternos de Deus. Por isso nós podemos ler esse livro hoje do mesmo jeito. Em breve vai acontecer isso aqui. Em breve Satanás vai ser esmagado, colocado debaixo dos pés de vocês. A gente morrendo ou estando vivo, isso vai acontecer. Essa que é a questão. Porque não depende da gente estar vivo agora, temporalmente falando. Na ressurreição dos nossos corpos, Satanás vai ser colocado debaixo dos pés da igreja. É uma linguagem escatológica. Tudo bem? Volta para o texto. A linguagem então da iminência tem por objetivo o quê? Você procurando se é rápido, se é demorado, se é agora, se é depois, se é daqui 10 dias, 1 ano, 20 anos. Não, essa linguagem, ela tem um propósito: trazer senso de responsabilidade diante de Cristo, de expectativa, de esperança. E isso deve caracterizar todas as eras da igreja. Aqueles irmãos que ouviram isso, essa palavra tinha que gerar neles o quê? Responsabilidade com Cristo, compromisso com Cristo e esperança de justiça. Depois de 1500, 2000 anos, a gente lendo isso, o que tem que gerar em nós? Responsabilidade com Cristo, fidelidade com Cristo e esperança. Essas frases que são proféticas, apocalípticas, elas devem produzir. Isso valeu ou não valeu alguma coisa para a igreja de Roma? Lógico que valeu. Isso produziu o que neles? Esperança, fidelidade, responsabilidade com a obra de Deus. Saber viver em meio aos sofrimentos temporais, acreditando na justiça divina. Essa mesma mensagem é como a gente tem que ler o que a gente está lendo. Então em breve essas coisas vão acontecer. Está escrito há 1900 anos atrás. As 7 igrejas da Ásia, quando leu isso, o que isso gerou nelas? Perseverança, responsabilidade, expectativa, crer na justiça divina. E é isso que tem que ser produzido na gente, porque a mensagem de Apocalipse não mudou só porque a gente está 1900 anos depois. A mensagem essencial e central, ela não muda. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo. Essa, na verdade, eu já falei rapidamente, é a estrutura que acontece a revelação, o processo, né? Como essa revelação chegou a nós? Deus Pai revela, transmite a Jesus, Jesus transmite aos anjos, anjos transmitem e foram mediadores da revelação a João, e João registra por escrito as 7 igrejas da Ásia. Copistas fazem isso, guardam isso, e isso chega até nós nos dias de hoje, como revelação de Jesus Cristo. Esse é o processo. Então, além de Deus dar a revelação, Ele guardou, porque a Bíblia, em muitos momentos, quiseram exterminar a Bíblia, acabar com o livro que dava problema para os imperadores, para os tiranos, até para os tiranos religiosos. Acaba com a Bíblia, não deixa o povo ler não dá certo isso aí, né? E ela está aqui. Hoje nós temos Bíblia para tudo quanto é lugar do mundo, escrita em tudo quanto é idioma, etnia, povos que a gente nem sabe, tem gente traduzindo a Bíblia. É um negócio tremendo, porque a palavra de Deus foi revelada e cuidada.
preservada pelo próprio Deus em meio a tantas situações que ela enfrentou. Inclusive homens de Deus morreram por traduzir a Bíblia. Vocês sabem disso? No idioma do povo. Morreram para que essa Bíblia chegasse a nós, né? E por hoje a gente vai aqui para o finalmente, lendo o versículo 2, diz assim: então olha só, deu a conhecer ao seu servo João. O que João fez? Versículo 2: ele testemunhou, ele é testemunha da revelação. Ele atesta a palavra de Deus. E o que mais que ele é testemunha? Do testemunho de Jesus. Ele atesta a palavra de Deus e ele atesta o testemunho de Jesus a respeito do que Deus transmitiu para Jesus. Ele participa, testemunha aqui, gente, era importantíssimo na cultura hebraica. É uma situação de legalidade pública, de você tornar algo legal, público, verificável, verídico, confiável. Você tem duas testemunhas aqui, Jesus e João. E na cultura hebraica precisava de no mínimo duas testemunhas para algo poder ser sido levado a sério como algo confiável, inclusive para ser levado diante da justiça. E aqui Jesus é a testemunha fiel e João é a testemunha da palavra de Deus e da própria testemunha que é Jesus. Eles são testemunhas conjuntas nessa revelação. Olha o privilégio de João, né? Testemunhar, atestar publicamente. Nós vamos ver que isso tem uma ênfase de anúncio. Nós já vamos ver isso aqui para a gente encerrar. Então ele atesta a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que ele viu. A função básica de João como servo de Cristo, então, é testificar, atestar, duas coisas: a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Ambos, João e Jesus, testemunharam a realidade da revelação. Eles testemunharam aquilo que estava sendo desvelado, revelado a João. Em Apocalipse, testificar aqui, preste muita atenção, gente, isso aqui. Quem lembrar algumas coisas durante a semana, quem está lá no Telegram e fala: pastor, o que é aquilo mesmo? Você me lembra? Eu mando lá. Eu não vou conseguir mandar todos os textos do jeito que eu estava mandando. É muita anotação. Só que se você falar: pastor, o que é aquilo mesmo que fala do testemunho? Você pode perguntar lá, eu busco aqui e colo lá no grupo. O que alguém tiver alguma dúvida ou quer ler novamente alguma passagem mais específica, eu colo lá no grupo para vocês lerem, tá bom? Isso aqui é importante. Em Apocalipse, testificar é uma referência, preste atenção, à proclamação e autenticação pública de realidades divinas em palavras e atos. João é a testemunha. O que ele está fazendo? De forma pública, autenticando e publicizando, tornando público de forma autêntica, de forma formal, realidades divinas, palavras e atos divinos. Ele é a testemunha disso. Ele vai publicizar, ele vai tornar público de uma forma autêntica, de uma forma totalmente confiável, para que ele faça isso e registre isso que a gente está lendo como palavra de Deus. Tendo recebido a revelação de Deus e Jesus por meio do anjo, João agora testifica ou apresenta para a igreja e para o mundo provas de que essas visões constituem a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Encerramos lendo de novo o versículo 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. É isso que é o prólogo, com o versículo 3, inclusive, depois a gente vai ver, de Apocalipse.
Legal, né? A leitura vai ser assim, nós vamos conversar, interpretar, ver, rever, ligar com coisas, ler novamente, até isso ficar claro para você, na medida que Deus permita, né, que a gente entenda essa profecia. Mas o mais importante, você pode ter certeza que todo mundo vai entender. Porque o que foi revelado não está oculto, está claro, e vai acessar o coração da igreja, vai acessar o nosso espírito, vai acessar a nossa vida comunitária, vai acessar a nossa adoração, vai acessar a nossa fidelidade a Deus. Esse Apocalipse vai provocar em cada um de nós. Amém? Deixe o Espírito Santo fazer isso através de você nas terças-feiras. Vamos orar?